Tem uma coisa que só você pode fazer por você. Sabe quando a gente está com flatulência, a gente come uma coisa e acha que não caiu bem, ou que comeu um pouco demais, às vezes o hálito, né? Então, quais são as consequências da má digestão? A digestão é uma coisa que tem que funcionar para a vida inteira. Isso parece a coisa mais óbvia do mundo, mas todo mundo enfrenta em algum momento da vida dificuldades. E às vezes as pessoas entram em quadros de dificuldade quase que crônico. É muito importante para as pessoas que têm algum problema digestivo, algum problema intestinal, algum problema de pele, né? A medicina chinesa relaciona muito isso, que cuide da digestão. Isso também é importante para as pessoas que têm outros problemas que não são necessariamente os problemas digestivos, mas que muitas vezes a digestão não estando bem significa um peso a mais que esse corpo carrega e que o alívio desse peso pode trazer uma certa energia, vitalidade para cuidar de outras áreas e restaurar outras áreas da saúde do corpo. E claro que isso é benéfico para quem não está diagnosticado com nenhum problema, que não toma nenhum remédio, porque isso vai significar mais energia e vitalidade no fim do dia. A gente tem esse tubo digestivo que começa na boca e a gente precisa mastigar as coisas. E mastigar não significa triturar com o dente. Significa glandular, mastos de glândula, o significado da palavra. Significa que a gente tem que tentar salivar o alimento. Se a gente tritura ele com o dente, mais saliva se mistura no alimento. Isso vai para o estômago. Se isso não chegar bem no estômago, não vai ter caminho de volta. O estômago ele não faz o trabalho da boca e da saliva. O estômago ele tem vários mecanismos interessantes. Ele funciona protegendo o nosso corpo de várias coisas por conta da acidez elevada. Ele esquenta o alimento e ele trabalha com os ácidos que vão desmanchar aquilo. Depois que o estômago fizer o serviço dele, se ele fizer bem feito, ele vai passar esse material para o intestino delgado. Se o estômago não fez bem feito, não tem volta, isso vai ter um preço, porque o intestino não vai ter condições de fazer o que a boca ou o estômago deveriam ter feito. O intestino delgado ele vai trabalhar a assimilação. O estômago começou o processo de desmanchar as coisas, ele continua e assimila aquilo que é bom pra gente. Vai conseguir transformar algumas coisas, vai ter os micro-organismos benéficos lá dentro, que vão digerir pra gente uma parte das coisas também e nos proporcionar diversos nutrientes que são essenciais para a nossa vitalidade, saúde, restauração do corpo. Depois disso, de todo esse processo, que é um processo de vários metros lá dentro, a gente vai ter o intestino grosso, que vai começar o processo de eliminação daquilo que não nos serve, da parte que não precisamos, o descarte. Todas essas fases elas têm que acontecer bem para a gente poder gozar de boa saúde, nível de energia, vitalidade, até mesmo isso é relacionado com a regulação do nosso humor, sabe, do nosso estado psicológico. Se não está acontecendo bem a mastigação, se o estômago não está bem, se não tem enzimas digestivas, se não tem probióticos, em geral isso vai gerar resíduos. Esses resíduos eles vão trazer um malefício para a gente como uma toxina. O que isso significa? Às vezes acumula um material que está putrefado lá dentro, daí a gente vai perceber às vezes flatulência, às vezes prende o intestino, às vezes solta, e às vezes a gente vai ter um cheirinho desagradável nos pés, às vezes nas axilas. E também pode acontecer o mau hálito, tanto durante o dia quanto o matinal. Olha a língua, às vezes a língua está branca. Em geral, isso tira a energia da pessoa. Pode ser que a pessoa não sinta desvitalizada, mas não tem como o seu corpo estar em constante reabsorção de toxina e usando os recursos do fígado, dos rins e da pele, N partes do corpo, para lidar, né, com esses resíduos e não estar gastando uma energia a mais que podia chegar no fim do dia, refletir mais vitalidade. Esse é o tipo de coisa que ninguém pode fazer por você. É só você que pode, porque é você que come. Então é o tipo de coisa que está nas suas mãos. Você precisa agarrar isso, sabe? Porque desde prejudicar mesmo a sua relação com o dia a dia, que eu acho que é uma das coisas talvez a mais importante que existe, né? Você ter energia para viver e ficar bem. Mas também vai trazer envelhecimento precoce, no mínimo e no máximo pode agravar alguma situação de doença. Então uma coisa muito simples que você pode fazer é cuidar da sua dieta. Da área que eu pesquiso, trazer alimentos que são ricos em enzimas digestivas e probióticos para sua dieta. Porque isso vai ajudar, sabe? Isso é uma coisa que ao invés do seu corpo ter que usar uma reserva ou esperar lá dentro os micro-organismos trabalharem, você já entrega para ele uma coisa que é necessária. Porque são as enzimas que quebram as partículas de carboidrato, de proteína, de gordura, para que elas possam ser absorvidas, para que elas possam ser apropriadamente eliminadas. Os alimentos fermentados, os alimentos probióticos, os alimentos ricos em enzimas, eles vão fortalecer a sua digestão,
Eles vão ajudar na assimilação de nutrientes e entregar mais nutrientes. Eles ajudam e dão suporte à imunidade. A maior parte da nossa imunidade tem uma relação direta com os nossos intestinos. E eles dão sabor a tudo, né, quando é uma fermentação longa. É importante dizer que se você estiver precisando de ajuda nessa área, é importante procurar um profissional de saúde. E claro que eu quero que você conheça os fermentados e os temperos que a gente produz, porque eles dão sabor a tudo, eles são altamente nutritivos, então vem visitar a gente no origemtemperos.com.br. Muito obrigado!